Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e hoje a aula é de acústica. Vamos começar então definindo ondas sonoras. São ondas longitudinais de pressão. Essas ondas têm origem mecânica, pois são produzidas por deformações em um meio elástico. Portanto, as ondas sonoras não se propagam no vácuo, né? E a frequência que a gente consegue ouvir, frequência audível, vai de 20 Hz, que é o som mais grave, até um som mais agudo. Isso é o que a gente consegue ouvir. Outra coisa importante é a velocidade. A velocidade depende das características do meio e da temperatura. Tá? Então, a velocidade no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Nos líquidos, aproximadamente 1.500 metros por segundo. Em alguns sólidos, pode chegar a 6.000 metros por segundo. Né? Tem a ver com a compactação. Então, a gente vê aqui, ó, quanto mais compactação você tem as moléculas, você dá uma martelada, essa martelada provoca uma vibração nessa primeira parte aqui, que vai se propagando ao longo do material. É uma onda de pressão que se propaga. No ar, seria esse aqui, ó, o êmbolo vai para frente e para trás. Então você cria uma zona de pressão, rarefação, pressão, rarefação. Então você tem pressão, rarefação e pressão. Tá certo? E essa é como a gente fala, né? Então, quando você está falando alguma coisa, você modula usando os seus lábios, a sua boca e a sua língua, o jeito do que o ar vai sair. E esse ar, essa perturbação, se propaga pelo ar até chegar no ouvido da pessoa com quem você está falando. Tá certo? O que é onda longitudinal? Vamos lembrar. É que a vibração ela tem a mesma direção da propagação. Então você chacoalha a mola para frente e para trás, isso é a vibração, certo? Na direção o quê? Horizontal. E essa perturbação que você fez para frente e para trás cria uma zona de pressão, rarefação, pressão, rarefação. E ela se propaga ao longo da mola, certo? Então a vibração tem a mesma direção, o mesmo sentido da propagação aqui, ó, da onda. Ficou claro? Qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade e timbre. A altura tem a ver com a frequência, a intensidade tem a ver com a energia que a onda sonora carrega, tem a ver com a amplitude dela. E o timbre com a forma da onda. Então vamos explicar primeiro a altura. Não podemos confundir com intensidade. Então, um som baixo é um som grave, né? Como o nome próprio diz, né? O som do baixo. Qual é o instrumento que tem o som mais grave na banda de rock? O baixo. Então ele tem um som de baixa frequência, poucas oscilações por unidade de tempo. O som da guitarra é agudo, é de alta frequência. O som da guitarra, então, tem o quê? Uma frequência alta, certo? É o maior número de oscilações por unidade de tempo. Então, o som grave seria como uma meditação, aquele Om. Então, você tem poucas oscilações por unidade de tempo. Agora, professor, você pode fazer esse som mais alto? Então, eu não estaria gritando, eu teria que fazer o quê? Deixar ele mais agudo, certo? Então, esse é um erro muito comum. Então, fala assim, fala mais alto, seria a pessoa falar mais fininho, né? Mas a gente entende, né? No dia a dia, no coloquial, tá, assim, é usado. Mas fisicamente está errado. Então, o som baixo é de baixa frequência, o som alto é de alta frequência. A intensidade tem a ver com a força, os sons fortes, né? Quando você está falando com muita intensidade, é um som mais intenso, ele tem amplitude maior. Agora, conforme você vai diminuindo a quantidade de ar que você elimina, o som vai ficando mais fraco. Entenderam? Então tem a ver com a amplitude. Aqui você pode notar que a frequência é a mesma, mas o que mudou? A amplitude. Pequenas amplitudes, menos intensa. Grandes amplitudes, mais intenso, mais forte. E o timbre é o que a gente consegue usar, é a forma de onda que a gente consegue identificar a voz de alguém. Isso é muito usado pelos imitadores, né? Para copiar a voz de alguém. Então, por exemplo, você tem o violino e o piano. Aqui você tem a mesma nota. Ó. Você tem uma oscilação, 2,5. Então, note que aqui começa a oscilação. Ó. Vai, forma essa espécie de dente, sobe, sobe de novo. Opa, vai começar o dente. Então, note que daqui
até aqui, a gente tem uma oscilação para as duas. A frequência é a mesma, só que o formato da onda é diferente. E é isso que faz a gente identificar quando a gente está ouvindo, por exemplo, um som através de uma caixa de som. Tem todos os instrumentos e a gente sabe que está tocando uma guitarra, um baixo, uma bateria, que o cara está cantando, e vem tudo da mesma caixa de som. Como é que o nosso ouvido é capaz de fazer isso? Pela forma de onda. Ele capta e a gente consegue identificar os diferentes timbres dos instrumentos, das vozes. Beleza? É, a altura tem a ver com a frequência. Então você tem aqui, ó, um teclado de um piano de 32 Hz até 4096 Hz. Então vai do grave, né? Se você lembrar, se você já teve a oportunidade de tocar um piano, aqui são as teclas graves e aqui vai ficando agudo, certo? Então aumenta a frequência, o som vai ficando mais alto, ou seja, mais agudo. Aqui é assim, você tem as frequências audíveis, é o que a gente consegue ouvir, e os animais também, e essa parte aqui seria o que você consegue emitir. Então, o que está em vermelho no gráfico aqui é o que consegue emitir. Então, vamos ver, os homens, né, os seres humanos. Então, tem audível, a gente consegue ouvir de 20 Hz até 20.000 Hz. Só que a nossa emissão fica numa faixa mais estreita aqui, ó. Né? A gente consegue emitir de 85 a 1100, mas os nossos ouvidos conseguem captar de 20 a 20.000 Hz, para quem tem um bom ouvido, claro. Conforme você vai usando ou vai ouvindo o som com muita intensidade, assim, no último volume, né, do fone, você pode acabar prejudicando a sua audição. O cachorro, você pode ver que ele ouve dos 20 Hz até o ultrassom. Então tem aquele apito de cachorro que ninguém ouve. Né? Quando você assopra, ele está emitindo um som que os cachorros ouvem. Mas eles conseguem emitir numa faixa muito estreita. Tá? Os gatos também, né? Você tem uma emissão pequena, mais agudo do que o cachorro aqui, ó. Tá? Então vai ficando mais agudo aqui, ó. O golfinho, mais estridente ainda, tá vendo? Ó, vai subindo na escala da frequência, certo? Só que eles ouvem um pouco mais, ó. É assim que eles se comunicam, se localizam e localizam os seus alimentos no mar, tá? Usando essa faixa de frequência. A mesma coisa o morcego, a ecolocalização, tá? Eles emitem nessa faixa também que a gente não consegue ouvir. E a RAM, né, ela emite quase praticamente na mesma faixa que ela ouve. Tudo bem? Então isso aí é mais uma curiosidade. Então, aqui é o estudo da intensidade, o quanto ela consegue sensibilizar o nosso ouvido. E para isso, tem uma formulinha para calcular o nível sonoro. Tá? O nível sonoro é medido em Bell ou decibéis. Nossa, professor, que esquisito, não é decibéis? Não. Em física, quando a unidade é em homenagem a algum físico, no caso aqui, Graham Bell, né? Então a unidade é o Bell. Então você coloca em letra maiúscula. E como você está falando da unidade, aí é em minúsculo. Né? O Bell, do nome do cientista, seria BELL, certo? Mas a unidade ficou batizada desse jeito. E o plural, um Bell, é igual a 10 decibéis. Então aqui é o nome da unidade em homenagem ao físico, certo? E você apenas acrescenta um S. Pascal, pascals, né? Beleza? Tá? Então isso aí é uma regrinha da física. E agora, você tem o seguinte, a intensidade mínima seria 10 a menos 12 watts por metro quadrado. É a menor intensidade audível. Isso é assim, essa potência por metro quadrado seria o mínimo, né, que conseguiria mobilizar o nosso tímpano para perceber alguma coisa. Tá? E aí você tem, ó, interior de uma igreja, 10 decibéis. Conversação de voz baixa, 20, respiração ofegante, 30, bairro residencial à noite, 40, automóvel bem regulado, 50, conversação em voz normal, 60, interior de um restaurante, 70, vai aumentando, trânsito em uma avenida, interior de uma fábrica têxtil. Então, esse valor aqui, ó, você deveria ficar exposto apenas a
por 4 horas. A partir daí você começa a prejudicar a sua audição, né? Começa a perder qualidade da audição, né? Então, é uma questão de saúde aqui. Então, essa unidade vai te dar os parâmetros para determinadas qualificações. Numa fábrica têxtil, você vai encontrar operários usando protetores auriculares, né, em várias indústrias. Então, tem que ter isso aqui, ó, tá? É uma regrinha. Agora, 85 decibéis, você pode ficar exposto durante 8 horas. Então, você tem um trânsito de uma avenida, né? Então, mesmo na sala de aula, hein, pessoal, isso aqui é importante, né? Quando a sala está muito barulhenta, né? Vocês estão prejudicando a audição de vocês. Então, procurem conversar mais baixo, né? O ideal é não conversar, mas, né, a gente pode dar uma conversadinha de vez em quando, certo? E uma britadeira 100, um conjunto de rock 110 e um trovão próximo. Isso aqui, ó, 120 decibéis é o limite da dor, né? No limiar da dor, que é conhecido. 120 decibéis. E a decolagem do avião a jato, 130. Né? Por isso que às vezes a gente não aguenta, a gente tem que colocar a mão no ouvido quando o som é muito, o que mesmo? Forte, sons fortes, isso. Então, o beta aqui seria o nível sonoro. O I é a intensidade. Então, para você calcular o nível sonoro, você vai pegar a intensidade do som do ambiente, dividir pelo limiar, e o logaritmo disso vai te dar a grandeza em Bell. Se você quiser em decibel, é só multiplicar por 10 aqui na frente. Certo? Então, aqui ó, a gente realmente está vendo a forma da onda de deixa eu ver o que é, duas clarinetes diferentes, certo? Então a qualidade, você consegue medir a qualidade do som emitido ou os timbres realmente diferentes, né? Tá bom? Depende do material, do metal que é feito, né? Da embocadura que a pessoa usou, né? Tem uma série de fatores que podem influenciar na forma de onda, no timbre que esse instrumento vai emitir. Com relação a propriedades das ondas sonoras, a gente tem o eco, a reverberação e outros fenômenos. Vamos começar com o eco. O eco seria o retorno do som refletido com mais de 0,1 segundo de intervalo entre a ida e a volta. Por que 0,1 segundo, professor? Porque é o tempo que o nosso ouvido tem para distinguir entre um som e outro. Abaixo disso, você não consegue ouvir, né, o eco. Então você tem. Qual seria a distância mínima para ter o eco? Se a velocidade do som é 340 metros por segundo e esse tempo para a gente poder distinguir ouvir o som é 0,1 segundo, são 34 metros. Tem que lembrar que bate e volta, então são 2x. Então 34 metros nesses 2x, então o x vale 17. 17 para ir, 17 para voltar. Aí você consegue perceber o eco. Quando você fala assim, alô, alô, né? Se tiver esse tempo de 0,1 segundo, você percebe. Se não, o que acontece? É a famosa reverberação. É o cantando no chuveiro. Então você reforça o som. Você tem a sensação de que o som está mais encorpado. Fala, nossa, como eu canto bem quando eu tomo banho. Né? Então é porque está acontecendo o som da reverberação. Mesmo aquele pedal reverber, né? Ele pega a onda e dá uma defasada em relação a que o instrumento ao que o instrumento emitiu. E aí você tem um efeito ali da pedaleira de reverber. Outro fenômeno aqui é o batimento. O batimento é quando as frequências são próximas. Então, quando você está afinando duas cordas do violão, e elas têm frequências, por exemplo, a sexta corda do violão, quando você pressiona a quinta casa, você tem a mesma frequência, mesmo lá, da quinta corda, que é uma abaixo dela. Então, se você tocar a sexta presa na sexta corda, que é bem grossa lá do violão, com a quinta, né, solta, são dois Lás. Então seria. Agora, se tiver um pouco desafinada uma corda em relação à outra, fica. Aí você sabe que está desafinado. Então você consegue ir eliminando o batimento até que as cordas adquiram a mesma frequência. E aí a gente diz que elas estão em
ressonância. Tá? Então tem músicos que conseguem quebrar com a voz a taça de vidro. A gente já vai ver isso daí. Então, primeiro, o fenômeno de ressonância que derrubou uma ponte. Então, vamos lá. Vamos assistir o videozinho. Então, essa ponte é a ponte que ligava, acho que a cidade perto de Tacoma, em Seattle, eu acho, se eu não me engano. Então, tá vendo? Eles estão colocando concreto, tem aço. Aí, num dia de muita ventania, né, os cabos de aço começaram a oscilar de forma diferente de um lado e do outro. Né? Parece que tinha uma constante elástica diferente, o material era diferente e provocou a ampliação desse fenômeno. Né? Então, olha só, concreto e aço se retorcendo como se fosse borracha. Né? Então, a pessoa saindo ao carro, ele teve que abandonar o carro no meio da ponte, né? Não é montagem, aconteceu de verdade. Né? Então, a partir desse fenômeno aqui, a engenharia começou a se preocupar com a ressonância nas construções. Né? A Caltech começou a fazer estudo de pontes em túneis de vento. Então, olha só, olha lá o pedaço de concreto, né? O aço tudo desmoronando aqui, ó. Né? Então, olha o que a vibração é capaz de fazer. Agora, vamos para os instrumentos musicais, né? Tubos sonoros e cordas vibrantes. Né? Então, a primeira, vamos perceber como que se forma a onda numa corda. Né? Então, vamos olhar com calma esse videozinho aqui, que eu usei um aplicativo, né, uma captura de tela do aplicativo do Walter Fenner. Se você digitar isso aqui na internet, você tem várias animações, né, várias simulações. Você tem vários botões para fazer várias simulações do que você quer. Então aqui temos uma corda e eu vou disparar aqui para a gente ver, assistir essa captura de tela. Então note que quando você levanta e abaixa a corda, a energia que está representada em vermelho vai se propagando ao longo da corda, levantando os pontos e abaixando os pontos, certo? Então note que esse ponto ele sobe e desce, vai do mais A até o menos A, né, até atingir um ponto fixo. Quando atinge um ponto fixo, ele encontra uma resistência. Então, como reação, essa onda é jogada para baixo e aí vai ter uma interferência. Então a corda vai ficando meio maluca e vai se estabilizando ao longo do tempo. Então note que aí a corda está oscilando com uma amplitude 2 vezes maior do que a onda de origem, que é a vermelhinha. Né? Aí está tendo a sobreposição, interferências construtivas e destrutivas. Então, nesse momento, né, você tem a interferência construtiva até que estabiliza aqui. Ó. Agora vai entrar na onda estacionária. Então, olha, note que agora a amplitude da onda estacionária é o dobro da onda de formação. Então, aqui quase eu consegui fazer ela parar no zero. Então, ó, dobrou. E quando tem essa aqui, ó, a interferência destrutiva, essa está tentando jogar para cima, essa para baixo. Tudo bem? Então vamos assistir, ó, sem só o formato da corda. Então a gente não vê, né, essa onda, essa energia caminhando pela corda. Então essa é a onda que vai incidir, vai bater num ponto fixo, vai acontecer a inversão de fase, que a gente já viu em outras aulas. Né? Então se estava jogando para o mais A, vai jogar para o menos A. Certo? Então pode entender assim como se fosse a inversão de fase. E a corda vai ficar meio maluca. A gente tem que lembrar que tinha uma onda retornando. Então, ó, vai imaginando o que a gente viu no começo. Né? Uma onda que está se propagando em direção ao ponto fixo e a outra retornando. Até que entra no regime estacionário. Ela fica vibrando desse jeito, parece que ela parou.
Mas está vendo? A energia continua se propagando e a interferência construtiva e destrutiva provoca esse fenômeno chamado de onda estacionária. Parece que parou. Ela só fica oscilando para cima e para baixo. E aí, mostrando a ida e a volta. Tá? Tá bom? Então, a interferência construtiva. Então, você tem a onda original com amplitude A e a onda estacionária com o Do. Então, aqui ó, a gente tem a representação. Se a gente lembrar que a onda que formou, isso aqui é um lambda, certo? Então, a distância aqui, ó, quando você tem interferência construtiva, o que você vai enxergar nas ondas é isso aqui, ó. A corda ou está nessa posição ou está nessa aqui. Mas a gente enxerga dessa maneira aqui, como se fosse um gominho e um ponto parado. Esse ponto parado é chamado de nó. Esse ponto que vibra é chamado de ventre. Tá? Então, no nó, interferência destrutiva sempre. Na interferência construtiva, né, o ventre é sempre interferência construtiva. Então, ele vai ficar sempre oscilando aqui, de mais A, menos A, e aqui vai ter menores. Então, parece que ficou estacionária. Mas, na verdade, a onda tem uma onda incidente e uma onda refletida, que quando ocorre a interferência provoca esse fenômeno. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, que a gente vai falar mais para frente. Então, coisas importantes. A distância entre um nó e nó é lambda sobre 2. A distância entre dois ventres é lambda, né? Entre dois ventres consecutivos é lambda sobre 2, certo? E aqui, ó, a gente tem um lambda completo, ó, daqui até aqui. Tudo bem? É como se você pegasse a onda. Entenderam? Então, a distância de nó a nó, lambda sobre 2. De ventre a ventre, lambda sobre 2. Tá bom? Vamos assistir esse videozinho, né, desse laboratório, que é bem interessante essa demonstração. Né? Ele tem um oscilador aqui, ó, MHS, né? Ele gira, esse palitinho sobe e desce e faz a corda vibrar. Então esse daqui seria um ventre, aqui nó e outro nó. Essa distância quanto vale? Lambda sobre 2. Agora ele aumentou a frequência. O que apareceu aqui? Ó? Um nó no meio da corda. Então aqui a gente tem um lambda, né? O barbante é o mesmo. Então isso aqui, ó, é um lambda completo. Então tem meio lambda aqui, nó, nó e nó, certo? Então esse ponto fica parado, a interferência realmente é destrutiva. Ele vai mudando, aumentando a frequência, né? Eu tenho que oscilar mais vezes por unidade de tempo. Então, até atingir o terceiro harmônico, certo? Então, o que a gente viu no filme, né? Então, a velocidade, lembra das aulas anteriores de ondulatória, ela depende da tração do fio e da densidade. Né? Isso aí a gente pode notar muito bem na corda do violão. Então, quando a corda estava vibrando dessa maneira, a gente chama de primeiro harmônico ou som fundamental. Quando a gente aumenta a frequência e obtém essa figura, então aqui a gente tem dois ventres, é o segundo harmônico. Nessa figura, quantos ventres a gente tem? 1, 2, 3. Como vai chamar? Terceiro harmônico. Essa daqui, 1, 2, 3, 4. Como chama? Quarto harmônico. Então, nesse comprimento L, quando tiver essa forma de onda, eu tenho lambda sobre 1. Então, essa frequência produziu um lambda sobre 2 que cabe nesse L. Quando eu aumento a frequência, agora vão caber o quê? Duas metades de lambda. Só que é de um comprimento de onda 2. É no mesmo L. Aqui, quantos lambda sobre 2 eu tenho? 1, 2, 3. 3 lambda sobre 2. Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4. Né? Porque aqui, 1 lambda, 2 lambdas. Certo? Isso aqui é um lambda inteiro. Então, metade, 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 metade. Tenho 4 metades de lambda. Só que é a lambda 4. Então, neste L, né, quanto vai ser o lambda dessa aqui? Vai ser 2 vezes o tamanho da corda.
Quanto vai ser o lambda dessa? O tamanho da corda, porque ó, um lambda certinho neste L. Aqui, se era 3 lambda sobre 2 era L, o lambda agora é 2 terços de L. Esse aqui 2 quartos de L. Então, ó, tá vendo que apareceu 2 no primeiro harmônico? 2 dividido por 2 no segundo, 2 dividido por 3 no terceiro, 2 dividido por 4. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que o lambda é 2L dividido por N. E o N pode ser 1, 2, 3, 4, quanto você quiser. Lembrando da equação mais importante da ondulatória, V lambda F, né? E substituindo o lambda por 2L sobre N, a gente vai ter que a frequência nessa corda é o N, que tem a ver com o número do harmônico, V sobre 2L. Então, a fórmula fundamental aqui para a gente determinar a frequência da vibração da corda é 2N V sobre 2L. Tá? Então, o primeiro harmônico, é claro, o N igual a 1. Então, vai ficar V sobre 2L. Beleza? E o N, o número do harmônico, tem o número, por exemplo, você quer identificar esse aqui. Que harmônico é esse? 1, 2. Ah, segundo harmônico. Quantos ventres tem aqui? 3. Terceiro harmônico. Quantos ventres tem aqui? Que harmônico é esse? O quarto. Então, se falar quarto harmônico, que N que você vai substituir aqui? Ó, 4. Tá? E é importante que todos os harmônicos são múltiplos do primeiro. Tá? Então tem um som fundamental, por isso que o primeiro harmônico é chamado de fundamental. Porque os outros são múltiplos. Então esse aqui 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o primeiro. Tranquilo? E aí temos os tubos, né? São os apitos, os instrumentos musicais. A gente fala que é tubo aberto porque ele tem as duas, onde você assopra e aonde o som termina, né? Então aqui é aberto. Você pode ter uma caixa fechada, né? Tá? Então você tem o som, aqui é uma parede, tá? Então pode ser um apito, aqui pode ser uma flauta. Então, nesse aqui, ó, você teria o primeiro harmônico, né? Então você tem um nó aqui no meio. O segundo harmônico, 2 nós. Aqui, o terceiro harmônico, 3 nós. Tá? Por quê? Aqui tem que ser ventre, porque você não está prendendo o ar aqui, nem aqui. Certo? Então isso aqui consegue vibrar, não é isso? Então é ventre, ventre e um nó aqui. Então, já nos tubos, a gente vai olhar para o número de nó. Então, no tubo aberto, é tranquilo. Vai ficar muito parecido com as cordas. É o NV sobre 2L, certo? E a frequência do enésimo harmônico é N vezes o primeiro. Até aí tudo bem. Por quê? Porque na primeira situação, se você juntar esse pedaço com esse, você tem aquele meio lambda. Aqui você tem o quê? Ó? Um lambda completo, certo? Aqui você tem, ó, 1, 2, 3. 3 metades de lambda. Então você tem uma metade, duas metades, 3 metades. Tá? Então vai ficar igualzinho as cordas. Mas como que a gente conta o número do harmônico? Pelo número de nós. Enquanto na corda você vai olhar os ventres, aqui no tubo você vai olhar para os nós, para identificar os harmônicos. Agora, o tubo fechado é um pouquinho mais complicadinho, né? Porque essa aqui é uma parede, então não vibra, vai formar sempre um nó aqui. Então o que, que cabe aqui? Ó? Vai caber um ventre e um nó. Isso aqui é um quarto de lambda. Vai deixar de ser aquela metade. Então aqui fica um pouco mais complicado, porque aqui vai caber ou essa situação, um quarto de lambda, ou 1, 2, 3, 3 quartos. Então do 1 pula para 3 quartos. E do 3 quartos pula para 1, 2, 3, 4, 5. 5 quartos de lambda. Tá bom? Então aqui o lambda vai ficar 4L sobre I. Só tem harmônicos ímpares. Muito cuidado com isso. Certo? Como é que a gente forma um número ímpar? 2N menos 1. Certo? Se você substituir 1 aqui, vai dar quanto? Dá 1. Se você substituir 2, né? Seria aqui, ó, 2 nós. Né? Aqui tem um nó. Então substitui 1, né? Vai dar 1. É o primeiro harmônico. Substitui. Quantos nós tem aqui? 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. É o terceiro harmônico. Aqui tem 1, 2, 3. Que harmônico é esse? Então, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. É o quinto harmônico. Então, só temos o primeiro, o terceiro e o quinto. Né?
Tá? Então, tubo fechado, só harmônicos ímpares. E aqui um exemplo bem legal, né? Você preenche as taças com água e cada uma vai ter um tamanho de tubo diferente e vai produzir um som diferente. Então vamos assistir o videozinho. Alguém conhece essa música? Harry Potter. E parece que no filme Miss Simpatia também. Olha tá. Aqui nós temos um instrumento criado, deve ter sido um projeto de música, né? Com tubos de PVC. Muito legal, né? Então, associando a física à música. E aqui é um super tubo, hein? Que é um novo instrumento de percussão. Então, o efeito Doppler é caracterizado pela mudança aparente da frequência de um som, devido ao movimento relativo entre as fontes sonoras e o observador. O que é isso? Né? É o seguinte, vamos supor que a pessoa estivesse andando aqui, ó. Ela vai andar, né, no sentido oposto. Então ela vai passar entre as frentes de ondas de uma forma diferente do que se ela estivesse parada. Essa mudança, essa coisa da velocidade relativa da pessoa em relação às ondas sonoras, ou da fonte em relação ao observador, vai provocar uma mudança na frequência que a gente percebe. Uma coisa é essa onda passar no tempo certo aqui pela pessoa. Outra coisa é se a pessoa cruza, né, as ondas. Então ela vai perceber um ponto de máximo num tempo menor. Então significa que ela vai ter a percepção da frequência mudando. Isso a gente percebe numa corrida de Fórmula 1. Como que é mesmo? Quando o carro de Fórmula 1 está se aproximando da arquibancada, o som é agudo. Depois que o carro passa, é som grave. Então o som é assim, ó. Ó, dá para ver até uma moto passando aqui perto. E você tem o seguinte, então vamos pegar o cara na arquibancada com velocidade igual a zero. Então V igual a zero aqui, ó. Velocidade da onda, que é o som do ar, 340 metros por segundo. O Fórmula 1 está andando nessa direção. Uma coisa importante para usar essa equaçãozinha para determinar a frequência aparente é a escolha do eixo. Então o sentido é off. O que é isso? Do observador para a fonte. É o positivo. Tudo bem? Então isso aí vem da toda uma matemática da dedução da equação de velocidade relativa, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer um outro videozinho sobre isso. Mas aqui é importante a gente entender o funcionamento da equação. Então, tem a velocidade do observador zero, velocidade da onda. Agora, embaixo, como é que fica? A velocidade da onda e a velocidade da fonte. Então, se a fonte estiver andando para a direita, no sentido do observador, a velocidade tem o sentido oposto à orientação do eixo. Então, vai ter o sinal de menos. Então, vai ficar a velocidade da onda menos alguma coisa. Então, em cima fico com um número que é a velocidade da onda e aqui um número menor do que a velocidade da onda. Vai dar um número maior que 1. Multiplica a fonte por um número maior, vai ficar maior. Uma frequência maior, mais alta, o que significa? Um som agudo. Como que é o Fórmula 1? Na aproximação é um som agudo. Tá? Então, quando o carro estiver indo embora, a velocidade está naquele sentido, positivo. Então, vamos colocar uma ambulância no sentido oposto, se afastando do observador. Então, sentido off, observador fonte. Então, a velocidade fica positiva. Então, você tem a velocidade da onda, o observador paradinho lá na arquibancada, zero. Então, aqui é a velocidade da onda, 340 metros por segundo. E aqui embaixo, 340 metros por segundo. Agora a ambulância está, o Fórmula 1 está andando no sentido positivo do eixo, vai ficar velocidade da onda mais alguma coisa, ficou maior a parte de baixo. Vai dar um número menor que 1. Né? Por exemplo, deu 0,8. Significa que a velocidade que você vai observar é 0,8 da fonte, ou seja, 80% daquela, a frequência ficou mais baixa. Frequência mais baixa, som grave. Então, quando se afasta, som grave. Quando se aproxima, som agudo.
Então vamos lembrar do Fórmula 1. Aproximando agudo, afastando grave. Tá? Então aqui a gente consegue entender, ó, se a fonte está andando, né, na direção deste observador A, o que, que acontece? Existe uma compactação das ondas nesse sentido, ó, como aqui nessa fotografia de um vibrador que está andando sobre a superfície da água. E ele vai produzindo ondas o quê? Mais próximas desse lado e mais afastada desse. Então o observador A, quando a fonte se aproxima, um som agudo. Mais ondas, mais picos, né, mais cristas por unidade de tempo. Enquanto que o observador B vai ter a percepção contrária, vai ter menos cristas sendo observadas em seu ouvido, certo? Então ela vai ter a sensação do som mais grave, né? Tá? Frequência baixa. E o observador A, uma frequência mais alta, um som mais agudo. E aqui é bem ilustrativa essa foto, não? Então, as ondas ficam compactadas aqui. É como se a frequência fosse maior do que a frequência dessas aqui que estão mais afastadas. Então, a fonte parada emitiria a onda assim. Ó. Isso aqui foi no primeiro segundo, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, o que foi emitido no primeiro segundo já andou tudo isso. No segundo segundo andou tudo isso. No terceiro segundo. E a quarto segundo é exatamente quando vai ser produzida a onda aqui. Agora, se essa fonte está andando com uma velocidade menor que da onda, existe essa compactação. Então, aqui no centro 1, a onda já conseguiu andar tudo isso aqui. Ó. Quando estava no 2 segundos, a fonte andou um pouco e ela conseguiu emitir uma onda que foi produzida aqui, mas está aqui, ó, ela está andando a 2 segundos, né, em relação ao 4. Aqui 3 e aqui 4. Então existe a compactação das ondas aqui na frente. E quando a fonte tem a mesma, né, por exemplo, seria aqui um avião sônico, né, um avião que atingiu a velocidade do som. Tá? Então você tem uma compactação das ondas desse jeito. E o que seria o supersônico? Quando a fonte supera a velocidade da onda. Né? Então ele vai deixando para trás aqui. Esse aqui é chamada a onda de impacto. Então aqui temos a ilustração, né? Como eu já tinha feito ali no desenho. Um avião supersônico. Ele está passando da fase sônica, aquela compactação onde tem a formação de uma espécie de nuvem, né? O vapor acaba se condensando ali com o aumento da pressão, e você tem o avião passando da fase sônica para a supersônica. Aqui podemos ver uma bala atravessando a convecção do ar quente provocado por uma vela, né? Aqui ó, a compactação também das camadas de ar. Quantas vezes você já não olhou para o céu e olhou para a posição de onde vem o som, não encontrou avião nenhum? Aí você olha um pouco mais para frente, ele está lá ou em cima de você, certo? Então, o que aconteceu? O som, essa frente de onda que chegou aqui, nesse instante aqui, ó, foi gerada aqui, nessa posição. Então, o avião já se deslocou tudo isso, tá? E você tem essa defasagem da chegada do som no seu ouvido. Então, quando você estiver ouvindo o som de um avião e quiser localizar, olha um pouco mais para frente, né, que você vai encontrar o avião no céu. Aqui nós temos o filminho, né? Vamos ver o que acontece. Então note aí, ó, ele está passando da fase sônica para supersônica, tá? Formando ali, ó, condensando o vapor, formando a nuvem, né? Que a nuvem já são gotículas de água, né? Muito interessante, não, pessoal? Então, é o que a gente estava falando. Então, você tem a superação dessa frente de onda, então aqui você cria uma zona de alta pressão. Vamos ver a diferença entre a onda de impacto e a ressonância. Essa matéria saiu no Fantástico
há um tempo atrás. A taça ela tem um modo próprio de vibração, né? Que se eu tocar e bater nela eu consigo escutar. Por isso, Fantástico separou vários tipos de taças. Cada uma vibra numa frequência diferente. O desafio do Thiago é ouvir essa frequência e imitar igualzinho com a voz. A energia que ele está colocando com a voz é absorvida pela taça e acaba se somando, se adicionando até um ponto em que ela quebra. Quando o Thiago consegue encontrar a nota certa, o canudo começa a sambar lá dentro da taça. O canudo mexe porque a taça está vibrando, mas a vibração da taça é mais rápida do que a gente consegue enxergar. Em super câmera lenta, dá pra ver direitinho a taça vibrando. E vibrando cada vez mais. A taça que se quebra e os vidros estilhaçados em Brasília são fenômenos diferentes, mas eles têm algo em comum. Ambos estão ligados com a transmissão das ondas sonoras e como elas são absorvidas pelo vidro. Uma está ligada a uma frequência contínua que entra em ressonância, né, e se superpõe, porque ela está vibrando na frequência natural da taça, e o outro tem a ver com um impulso, um estrondo sônico muito grande, que tem tanta energia que vai quebrar aquilo que é mais frágil. Legal, né, pessoal? Entenderam? Então, uma coisa é a onda de impacto gerada pelo movimento do avião e a outra coisa é a ressonância. Então, quebrando a barreira do som, a gente já viu. Aqui é muito importante para a astronomia, né? O efeito Doppler para a luz, né? Então, é só a gente fazer analogia com o som. Então, vamos lembrar do Fórmula 1. Aproximando, som agudo. Afastando, o som grave. Então, aproximando, som agudo, frequência alta. Então, quando a fonte se aproxima, a frequência aparente vai ser maior que a frequência luminosa daquela estrela ou daquela galáxia que está se aproximando. Então, tem uma tendência aí para frequências mais altas. Então, vamos lembrar, infravermelho, frequência baixa, que é nós mesmos emitimos, que é o calor do nosso corpo. E o ultravioleta é aquele que pode danificar a nossa pele, provocar câncer de pele, né? Por isso que você deve passar protetor solar. Então, ultravioleta, frequência alta, mais energia. Então, quando a fonte se aproxima, a frequência aumenta. Qual que é a tendência, então? Ir para o violeta. E quando está se afastando, vamos lembrar do caso do carro do Fórmula 1. Se afastando, som mais grave, frequência baixa. Então, a luz de frequência baixa, mais baixa, é o vermelho. Então, fonte se afastando, a frequência aparente é menor do que a da fonte, desvia para o vermelho. Então, é assim que a gente consegue, os astrônomos conseguem dizer se uma estrela, uma galáxia, está se afastando ou se aproximando da Terra. Beleza? Ou uma outra utilidade do som, né, que aqui é o ultrassom, né, esse aparelhinho emite ultrassom, bate lá no nenezinho, né, e aí você tem o retorno dessa onda. Com o aparelho, né, ele vai montando a imagem de acordo com o eco que é obtido nessa ida e volta, né, do ultrassom. Beleza? Espero que tenham gostado da apresentação, da aula. Ela ficou bem extensa, mas a gente pode dividir em pedaços para ir assistindo aos poucos, tá? Então aqui você tem um apanhado geral, uma visão geral do que é acústica, tá bom? E depois a gente vai aprofundando. Eu vou tentar fazer vídeos menores para a gente resolver exercícios. Então deixa um like lá, suas perguntas, e muito obrigado e até a próxima.